Sabe o que de fato separa um jogador de xadrez casual de alguém que joga forte de verdade? A resposta talvez surpreenda muita gente. Não é sobre ser um gênio, mas sim sobre ter um sistema. Hoje, a gente vai mergulhar no sistema de pensamento CCTO, que é o método passo a passo que os jogadores de elite usam para encontrar lances bons um atrás do outro. Então fica a pergunta: por que será que tantos jogadores de xadrez simplesmente empacam e não conseguem mais evoluir? Olha, o problema geralmente não é falta de talento, não. É depender demais da intuição. A grande maioria joga na base do "eu acho que esse lance é bom", sabe? Puro achismo, em vez de seguir um processo claro que dá para repetir toda vez. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa tal de armadilha da intuição. Depois, vamos ver uma abertura simples e sólida para começar bem. Daí, a gente entra de cabeça no sistema CCTO, vê como ele funciona no meio-jogo e, para fechar, como transformar a vantagem em vitória. Vamos começar atacando o problema de frente, então. A armadilha da intuição. É aquela ideia, sabe, bem tentadora, de que basta sentir qual é o lance certo. Mas como a gente vai ver, adivinhar não é bem uma estratégia que funciona a longo prazo. A ideia central é basicamente esta. A maioria das pessoas nunca fica boa de verdade no xadrez porque joga com base na intuição em vez de seguir um sistema claro passo a passo. Eu sei, é uma verdade meio dura de ouvir, mas admitir isso já é o primeiro passo. E a boa notícia é que tem um caminho bem mais seguro. Mas calma lá. Antes de sair usando um sistema avançado como o CCTO, o primeiro objetivo é, na verdade, bem simples. Só chegar no meio-jogo numa boa, numa posição segura. E para isso, o segredo é uma abertura sólida, sem muita complicação. E a filosofia para a abertura aqui é universal, bem direto ao ponto. Passo 1. Coloca um peão no centro. Passo 2. Protege ele com outro peão. Passo 3. Desenvolve as peças ali do lado do rei. E passo 4. Faz o roque o mais rápido que der. Percebe? O objetivo aqui não é sair esmagando o adversário. É só chegar numa posição estável para o meio-jogo. É ali que a coisa começa a ficar séria. E agora sim, a gente chega no coração da estratégia, o sistema de pensamento CCTO. Pensa nele como se fosse o processo mental secreto que os jogadores fortes usam para tomar decisões consistentes, lance após lance. Beleza? Mas o que significa CCTO? É um sistema de pensamento com prioridades, para ajudar a encontrar o melhor lance. As letras vêm de cheques, capturas, ameaças e otimizar. É tipo um checklist, bem estruturado para usar em todo lance. Mas o que faz esse sistema ser tão poderoso não são só os passos, é a ordem. A prioridade é rígida. Primeiro, sempre procurar por cheques. Não tem? Ok, então vamos para as capturas. Nada ainda? Ameaças. E o mais importante de tudo, achou um lance bom em uma dessas categorias? Faz o lance e pronto. Não precisa ficar analisando tudo até o fim. Isso economiza uma energia mental que, nossa, nem se fala. Ok, a teoria é muito bonita, mas e na prática? Como é que funciona? Vamos pegar o CCTO e aplicar numa posição de meio-jogo real para ver como ele ajuda a gente a encontrar uma vantagem. Olha só como o processo é rápido nesse exemplo. Cheques? Não, nenhum. Capturas? Sim, até tem, mas só ia ajudar o adversário. Então, próximo. Ameaças? Opa, sim, dá para atacar o bispo dele com um peão. E o resultado? Uma ameaça simples que pode nos dar o chamado par de bispos, que é quando a gente fica com 2 bispos contra um bispo e um cavalo. É uma vantagem estratégica pequena, mas que conta muito a longo prazo. E aqui vem uma regra de ouro. Anota aí. Antes mesmo de começar o checklist do CCTO, a primeira coisa a fazer é se perguntar: o que o meu oponente quer com esse último lance que ele fez? Isso é fundamental para quebrar a famosa visão de túnel, sabe? Aquele erro perigoso de focar só no nosso plano e esquecer completamente das ameaças do outro lado. E isso nos leva a uma diferença que é crucial entender: vantagem estratégica contra vantagem material. Pensa assim, a estratégica é sutil, de longo prazo, como ter o par de bispos que a gente falou. Já a material é concreta, preto no branco, é ter mais peças. E a lição aqui é bem clara, viu? Na maioria esmagadora das vezes, a vantagem material ganha. Ter um peão a mais no tabuleiro geralmente é muito mais decisivo do que ter uma estrutura de peões bonitinha. Então, beleza. E o O de otimizar? O que é isso? Bom, otimizar é o que a gente faz quando não tem nenhum ataque óbvio na mesa. É olhar para aquela peça que está meio parada, sabe? Aquela torre preguiçosa lá na primeira fileira e achar uma casa melhor para ela. É fazer um avancinho de peão que abre o jogo. É, no fundo, a arte de ir melhorando a posição aos pouquinhos, com paciência. Conforme o jogo vai andando, muitas vezes a gente chega num ponto-chave, a troca das damas. E no momento em que as peças mais poderosas saem do tabuleiro, a gente entra numa fase completamente nova do jogo, o final. E pode acreditar,
Aqui as regras mudam bastante. E aí vem a pergunta de $1 milhão antes de simplificar o jogo. É uma boa ideia trocar as damas e ir para o final? A resposta? Depende. Depende totalmente da posição no tabuleiro. Para tomar essa decisão, o foco muda quase que 100% para a estrutura de peões. Tem alguma fraqueza para atacar? Algum peão isolado dando sopa? E quantas ilhas de peões, que são grupinhos de peões separados, cada lado tem? A regra geral é fácil. Quanto menos ilhas, melhor a estrutura. O objetivo é simples: achar as fraquezas do adversário e cair em cima. E isso leva a gente para um momento decisivo. Quando se consegue uma vantagem material sólida, tipo 2 peões a mais, a missão muda completamente. A chave vira. O foco não é mais lutar para ter uma vantagem. Agora é a hora de converter essa vantagem em vitória. A mentalidade muda de caçador para finalizador. E o plano para fazer isso é direto e muito, mas muito eficaz. Primeiro, continue usando CCTU em todo lance, para não dar bobeira. Segundo, procure ativamente trocar as peças que sobraram. E terceiro, simplificar, simplificar e simplificar. Quanto menos peças no tabuleiro, mais aquele peãozinho extra vira um gigante. E todo esse processo de simplificar o jogo leva a gente para o objetivo número 1 em quase todos os finais: criar um peão passado. O que é um peão passado? É aquele peão que não tem mais nenhum peão inimigo na frente dele, no caminho para ser promovido. É sem dúvida a arma mais poderosa para garantir a vitória. Então, se a gente fosse criar uma ordem de importância das vantagens no xadrez, seria bem claro. A vantagem material, aquela que é concreta, que dá para contar, ela é a rainha. A vantagem estratégica é legal, é ótima, mas raramente compensa ter uma peça a menos. No final das contas, o material quase sempre fala mais alto. Então, para a gente amarrar tudo, a filosofia é esta. Primeiro, chega de adivinhação, adote um sistema confiável. Segundo, siga a ordem do CCTO em todo santo lance. Terceiro, tá com vantagem? Simplifica o jogo trocando as peças. E por último, no final, o objetivo é um só: criar um peão passado. É um plano de jogo completo do começo ao fim. E essa ideia final resume perfeitamente o poder de ter um sistema. Use a estrutura correta para seus lances e você encontrará os erros que seu oponente comete. Sabe, o segredo não é ser perfeito. É só ser mais metódico que o adversário e estar pronto para aproveitar a chance quando ele escorregar. No fundo, é um jogo de consistência. O que nos deixa com uma última pergunta para reflexão. O que um sistema desses poderia destravar no jogo de alguém? Porque, no fim das contas, essa mudança de jogar com base na intuição para jogar com intenção, essa pode ser a virada de chave mais poderosa que o enxadrista pode ter.